Olá pessoal do segundo ano, vamos fazer a correção da nona lista, a lista que foi postada no dia 26 de maio aí com vocês. Então, a questão de número 1, ela traz um gráfico da pressão 10 a quinta Newton por metro quadrado, observe isso aqui é a unidade Pascal, então está no SI, em função do volume, está a 10 a menos 3 metros cúbicos, também está no SI, então esse gráfico. Onde esse gráfico vai te mostrar uma transformação gasosa que vai do ponto A para B. Ele fala assim, ó, um mol de um gás sofre uma transformação AB representada no gráfico abaixo. Calcule o trabalho realizado nessa transformação. Então o que ele pediu para nós calcularmos foi o trabalho. Observe que nesse gráfico a pressão varia de 2 a 6 vezes 10 a quinta. Então não dá para utilizar aquela expressãozinha, trabalho igual a pressão vezes variação do volume, trabalho é variável. Nós vamos ter que usar a propriedade gráfica. Então se nós analisarmos aqui, ó, entre a curva e o eixo do volume, formou uma figura geométrica. Que figura geométrica é essa? Um trapézio, onde nós temos duas bases paralelas, ou duas faces paralelas e uma distância entre elas. Então, numericamente, o trabalho vai ser igual à área do trapézio. Para quem não se lembra, para calcular a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então a base maior e a base menor são as duas faces paralelas. Essa daqui então vai ser nossa base maior e essa aqui vai ser a nossa base menor. Quanto vale a base maior? 6 vezes 10 a quinta. A base menor, 2 vezes 10 a quinta. E a altura vai ser a distância entre essas duas faces. Então, para calcular o trabalho, vai ser a base maior, que é 6 vezes 10 a quinta, mais a base menor, que é 2 vezes 10 a quinta, vezes a altura. A altura, então, foi de 3 até 8. Quanto que vale essa altura? 5. 8 menos 3, 5. Vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso tudo dividido por 2. Então, observe que nós podemos colocar esse 10 a quinta em evidência e somar o 6 e o 2. Ficaria assim, ó. 6 mais 2 vezes 10 a quinta multiplicado por 5 vezes 10 a menos 3. Isso tudo dividido por 2. Então, dá para resolver esse termo. 6 mais 2 é 8. Nós podemos fazer a multiplicação com as duas potências de mesma base. Então, o nosso trabalho vai ser 8 vezes 5. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 5 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Então, dá para simplificar o 2 com o 8, sobra 4. 4 vezes 5, 20. Vezes o resultado da potência, que dá 10 ao quadrado. Então, aqui nós podemos expressar de duas maneiras. Esse trabalho pode ser 2 vezes 10 ao cubo joule, ou você pode colocar ele em forma numeral, 2.000 joules. Qualquer um dos dois aí é aceito como resultado dessa questão. Na questão 2, ele fala assim, ó, quando são colocados 2 moles de um gás em um recipiente com um êmbolo que mantém a pressão igual à da atmosfera, inicialmente ocupa um volume de 2 metros cúbicos. Ao empurrar-se o êmbolo, o volume ocupado passa a ser 1 metro cúbico. Entendeu? O volume inicial, 2 metros cúbicos, e o volume final, 1 metro cúbico. Falou que a pressão interna é a pressão atmosférica. Na sequência, fala assim, ó, considerando a pressão atmosférica igual a 100.000 Newton por metros quadrados. Qual o trabalho realizado sobre o gás?
Então, novamente, pediu para calcular o trabalho. Observe que a pressão aqui está sendo mantida constante. Se é uma pressão constante, nós temos uma transformação isobárica. Nós podemos pegar, então, o trabalho igual pressão vezes a variação do volume. Então, nosso trabalho vai ser a pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Então, já vamos substituir os valores aqui. Vai ficar 100 mil vezes o volume final é 1, volume inicial é 2. Então, aqui vai dar menos 1. Ou seja, o trabalho dá menos 100 mil joules. Ou trabalho igual a menos 1 vezes 10 à quinta joules. Observe que o trabalho ficou negativo porque houve uma compressão, uma redução do volume, certo? Então, o meio realizou o trabalho sobre o gás. Pessoal, questão 3. Assim, o gráfico representa a transformação termodinâmica sofrida por um gás ideal. Calcule o trabalho realizado neste ciclo. Ele pediu para calcular o trabalho no ciclo. Como eu havia já dito para vocês lá na nossa videoaula, o trabalho realizado em um ciclo corresponde à área da figura formada no ciclo. Então, para nós calcularmos esse trabalho, recorda que se eu pegar de qualquer um ponto que ele vai vir horizontalmente, verticalmente e volta na diagonal. Então, isso aqui é um ciclo que vai ficar repetindo isso. Para calcular o trabalho nesse ciclo, basta então calcular a área do triângulo. Nós temos que lembrar que é o seguinte: se esse ciclo for no sentido horário, o trabalho é positivo. Se esse ciclo for no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Por que isso? Se nós fôssemos dividir aqui, ó, daqui até aqui, ó, na horizontal, o trabalho desempenhado seria desse retângulo, tá? De preto. Na volta, daqui até aqui não tem realização de trabalho porque o volume é constante. Depois, na diagonal, o trabalho seria dessa região toda, que seria o trapézio. Essa primeira região seria um trabalho positivo, porque está ocorrendo uma expansão. A segunda, que seria desse trapézio, seria um trabalho negativo, porque está ocorrendo uma compressão. Então, quando você for somar tudo, essa área do retângulo está contida na área do trapézio. Então, como é o mesmo tamanho, a mesma área, essa parte positiva vai anular a parte negativa do trapézio. Então, sobrando apenas a área da figura do ciclo. Não tem necessidade de calcular uma a outra para poder somar. Então, basta fazer a área do ciclo. Então, no ciclo, vai ser igual à área da figura formada em módulo. O que nós temos que analisar? Esse ciclo, ele está no sentido horário ou no sentido anti-horário? Observe que ele está vindo no sentido anti-horário. Então, nós temos aqui que esse trabalho é menor que zero. Então, vem cá e coloca um sinalzinho negativo ali na frente. E calcula a área desse triângulo, que é a base. Quanto vale a base dele? Ele foi de 1 até 5. Então, daqui para cá tem 4. A base dele vezes a altura. Foi de 50 a 150. Então, aqui a altura dele vale 100. Dividido por 2. Então, o trabalho nesse ciclo vai ser menos 200. Cancela 4 com 2, sobrou 2. 200 joules. Por que que o trabalho é negativo? Então, só reforçando, porque o ciclo é anti-horário. Se ele fosse no sentido horário, o trabalho seria positivo. No item 4 dessa lista, na questão 4, ele fala assim: determine a variação da energia interna. Então, nós queremos o ΔU, sofrida por 10 moles de um gás ideal. Ele está dando o número de mols.
de um gás ideal, sabendo que sua temperatura passou de 27 para 127 graus Celsius. Entendeu? Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Vou colocar mais. E a temperatura final, 127 graus Celsius. E ainda nos forneceu a constante universal dos gases, que foi de 8,31 Joule por mol Kelvin. Então, para calcular a variação da energia interna, nós vamos usar aquela expressãozinha, 3 meios de N R vezes a variação da temperatura. Lembrando que a variação da temperatura sempre tem que estar na escala Kelvin. Então tem duas formas de você fazer isso aqui, ó. Você tem a temperatura inicial e a temperatura final na escala Celsius. Se você fizer na escala Celsius, a variação dessa temperatura dá 127 menos 27, dá 100 graus Celsius. Quem for esperto e lembrar lá da matéria nossa lá do início do ano, de escalas termométricas, vocês vão lembrar que a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em Celsius. Então, se variou 100 graus na escala Celsius, vai variar 100 graus na escala Kelvin. Quem não quis fazer por aí, vai converter as duas. Você vai somar 273 nas duas. Então, a primeira aqui, a temperatura inicial dá 300 Kelvin, temperatura final 400 Kelvin. Se eu subtrair as duas, vai dar 100 Kelvin, que é o que eu já tinha falado ou comentado com você anteriormente. Então, fez por aqui ou por aqui, só substituir na expressão. Então, a variação da energia interna vai ser 3 meios vezes o N, que é 10, número de mols, o R, 8,31 vezes 100. Então, na realidade, isso aqui é 831 vezes 10, que dá 8.310. A variação da energia interna, 3 meios de 8.310. Aí é continha matemática, né? Então você pode multiplicar, que é a parte de cima, dividir por 2. Variação dessa energia interna, 3 vezes 810 dá 24.930. Dividido por 2. Então a variação da energia interna vai dar 12.465 joules. Quem colocou em notação científica, não cabe ali, se quisesse colocar em notação científica, 1,2465 vezes 10 a quarta. Ou aproximadamente 2,25 vezes 10 a quarta. Fica a seu critério. Na quinta questão, o pessoal fala assim: uma transformação é dada pelo gráfico abaixo, qual o trabalho realizado por este gás? Ele está dando transformação de A para B. Praticamente igual à questão de número 1 dessa lista. Então, observe que a pressão é variável, não dá para usar trabalho igual a pressão vezes variação do volume, porque pressão não é constante. Então, o que nós temos aqui? Que esse trabalho é numericamente igual à área da figura formada. Novamente, a figura formada aqui foi um trapézio, onde nós temos a base maior, a base menor e a altura. Então, a altura vai ser 7 menos 4, que dá 3. A base maior vale 4 vezes 10 a quinta. E a base menor vale 2 vezes 10 a quinta. Então, o trabalho é igual à área do trapézio. Então, vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, o trabalho vai ser 4 vezes 10 a quinta mais 2 vezes 10 a quinta
vezes a altura, que é 3, tudo dividido por 2. Então, nós podemos somar o 4 e o 2, vai dar 6 vezes 10 a quinta, vezes 3, dividido por 2. Simplificando, então, sobra só 3 vezes 3. Então, o nosso trabalho dá 9 vezes 10 a quinta joules. E assim finalizamos essa lista.